pararam para se perguntar por que foi extinta a pena de morte no Brasil? Esse livro aqui, chamado Fera de Macabu, o maior erro da justiça brasileira, do autor Carlos Marchi, ele responde a essa questão. Por que a pena de morte foi extinta aqui do Brasil, né? Esse livro, ele relata o caso da Fera de Macabu. E quem foi a Fera de Macabu? Foi um fazendeiro chamado Manuel da Mota Coqueiro, que ele, pela articulação de seus inimigos, ele foi levado para a forca, para a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, em 1851, se eu não me engano, ou foi 1855, perdão, né? E ele foi condenado por um crime que todas as provas apontavam contra ele. Mas, na final, não foi ele. Ele foi acusado de mandar matar uma família de colonos, que inclusive essa família era a família da amante dele, chamada Francisca, né? Que foi uma moça que teve um caso com ele. Ele era casado com uma mulher chamada Úrsula das Virgens, e ele teve um caso com essa moça chamada Francisca, engravidou, né? E a família de Francisca foi terrivelmente assassinada pelos escravos da fazenda de Mota Coqueiro. Mas que, na verdade, depois se descobriu-se de que a verdadeira mandante do crime foi a esposa dele, Úrsula das Virgens. E aí ele foi condenado justamente, o processo dele foi levado para o imperador, os inimigos políticos dele, inclusive até mesmo próprios primos da família dele, né? Porque no passado ele conquistou uma noiva de um dos primos, né? E o primo nunca perdoou ele por isso. E o que aconteceu? E aí o imperador Dom Pedro II assinou a sentença dele de morte. E, segundo as histórias, quando ele estava para ser levado para o patíbulo para ser enforcado, ele rogou uma praga sobre a cidade de Macaé, de Campos, de Goitacazes, de Macabu, lá pelas regiões do Rio de Janeiro, de que ali haveria 100 anos sem terem progresso nenhum. 100 anos de completo marasmo econômico, né? Para quem não sabe, o último caso de pena de morte no Brasil foi em 1876, que realmente o imperador, após ler livros do escritor Victor Hugo, quando ele foi para a França, ele adquiriu livros do escritor Victor Hugo e resolveu acabar depois com a pena de morte no Brasil. E o último caso de pena de morte não foi o de Mota Coqueiro, mas foi um caso de um escravo na cidade de Pilar, em Alagoas. Bom, gente, eu recomendo muito que vocês leiam aqui essa obra, Fera de Macabu, o maior erro da justiça brasileira, tá? E para quem não sabe, a história da Fera de Macabu já foi passado no programa Linha Direta. Eu só soube dessa história através desse programa da Rede Globo, do Linha Direta, onde o ator Camilo Bevilacqua fez o papel de Manuel Mota Coqueiro, e também na novela A Escrava Isaura, dessa versão, que foi passada na Record, com a Bianca Rinaldi. E quem fez o papel de Mota Coqueiro foi o Milen Cortaz, que fez o papel. Portanto, Fera de Macabu é uma das obras que eu gostei realmente muito de ler.